Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Timóteo 1:7. Eu estou sentindo a luz um pouquinho baixa aqui na frente, não sei se é o meu olho aqui que não está muito 100%. É normal, né? Então tudo bem, está tranquilo. Mas estou enxergando bem, tá? Fique tranquilo. Nós vamos ler aqui 2 Timóteo 1:7. Aleluia. Um dos textos que fala muito ao meu coração, e tenho certeza que já falou muito ao seu também, e Deus vai falar nessa noite contigo. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Amém? Vamos ler de novo. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, em outras versões, covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Fecha os teus olhos, vamos orar juntos. Estenda suas mãos para cá, me abençoa, declare que nessa noite Deus vai falar ao seu coração uma vez mais. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós aqui, Senhor, nos abrimos inteiramente ao Senhor. Senhor, que o meu coração, que o coração dos Teus filhos nessa noite, seja como a terra boa que a Tua palavra vai nos dizer. Porque a semente é boa, Senhor, mas o nosso coração também, Senhor, esteja preparado para a Tua palavra e possamos dar frutos e frutos que permaneçam para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, a fé, ela não é a ausência do medo. Quando eu olho para o contexto da Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a fé, ela não se trata somente da ausência do medo, mas é a certeza de que Jesus está presente. Como assim, pastora? Você vai entender que no decorrer aqui do texto, a Bíblia vai dizer também em 1 João 4,18, que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Olha que poderoso isso. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quem é o verdadeiro amor? Jesus. Jesus é o verdadeiro amor. Então, no barco onde está você e o medo presente, quando Jesus chega, o medo tem que sair. Amém ou não amém? No barco onde está você e o medo, quando Jesus chega, o medo tem que sair. Ou então você vai receber a seguinte palavra de ordem: vem até mim, porque eu estou contigo. Então, enfrente os medos. Essa é a palavra para mim e para você nessa noite. E nós acabamos de ler: Deus não nos deu, Deus não me deu, Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito do quê? De poder. Diga comigo: poder. Ele me deu, repita comigo: Ele me deu um espírito de poder, de amor e de moderação, ou equilíbrio. E quando nós olhamos para as nossas vidas, fato é que os medos que me desafiam não são os mesmos que desafiam você. Isso é fato. Aquilo que eu preciso vencer diariamente, ou momentos que eu já passei na minha vida, não são os mesmos. Mas hoje eu quero que você pense, quais são, se você pode pensar aqui nesse momento, quais são os medos que você precisa enfrentar? Quais os medos que você hoje decide vencer em nome de Jesus? Quem sabe apareceu uma listinha aí na sua mente? Quem sabe você tem um.
Mas hoje eu declaro sobre a tua vida, você vai sair daqui vencendo em nome de Jesus. E por que eu coloquei o título Enfrentando os Medos? Porque o medo você não espera. O medo você não aguarda. O medo você enfrenta. Foi uma das formas que eu venci muitos deles na minha vida. E você já ouviu uma frase muito comum, que dizem assim: ninguém nasce sabendo? Quem já ouviu essa frase? Ninguém nasce sabendo. E a verdade sobre o Evangelho do Senhor e as nossas vidas, é que nós, quando Deus nos criou, Ele nos criou plenos. Quem já sabia disso? Ele nos criou perfeitos. E nós, nessa plenitude de Deus, lembra lá do jardim, lembra lá da criação de Adão? Quando Deus criou Adão, você via um medo em Adão? Não. Você via o homem e a mulher ali, passando pelos medos, recuando, se acovardando? Não. A Bíblia vai dizer que na plenitude da sua presença há o quê? Autoridade. E eu nessa noite, eu gostaria de trazer essa verdade sobre a palavra de Deus, sobre o teu coração. Porque embora nós fomos criados perfeitos nele, e livres, essa palavra é muito forte para mim, ser livre em Cristo Jesus. Porque você ser livre, foi a forma que Deus nos criou para ser. Mas as consequências do pecado nos trouxe o quê? O medo, a culpa. E nós recebemos como herança do pecado essa falta de autoridade. Porque a autoridade que nós temos para viver se trata da presença de Deus em nossa vida. Então, quando o pecado chega, ele rouba a autoridade sobre os homens, por conta da ausência da presença de Deus na vida dos homens. E sabe o que Deus está fazendo na nossa vida? Restituindo a autoridade. Deus está restituindo aquilo que lhe foi roubado pelo pecado. Então, nós ainda não vivemos plenamente como naquele dia, porque nós iremos ainda viver essa plenitude novamente. O Senhor irá restaurar, mas como Paulo disse, ainda nós vivemos em parte. Ainda nós vivemos como se faltasse algo. E isso é normal. Ainda falta, porque nós vivemos relances de liberdade em Cristo, relances de paz, relances de alegria, porque nós ainda não estamos completos nele, mas nós chegaremos nesse dia. Aleluia. E a sua mente já pôde pensar aí em medos que você precisa vencer hoje, que você precisa dar um passo de fé e sair daqui enfrentando? Você já pensou em algum aí? Tem alguns medos que você tem enfrentado na sua vida? Hoje você vai vencer em nome de Jesus. Eu estou dizendo hoje porque nós precisamos declarar, amém? A nossa palavra tem poder, e quando você decide com Jesus é diferente. E entre alguns que nós podemos pontuar e listar, quem sabe você, hoje aqui, é um Ricardo, uma Maria, um João, uma Eduarda, ou você que vai nos ouvir depois, um Augusto. Você é aquele que enfrentou medos quando você estava sendo gerado no ventre da tua mãe.
Você é essa pessoa que quando foi gerado ou gerada, teve que enfrentar alguns medos. E hoje você aqui, você já é um milagre. Você já está aqui contando um milagre. Porque lá atrás, você lutou pela vida. Você passou por momentos durante a gestação, durante esse momento ali, aonde sua mãe estava te gerando, ou até depois no momento do parto. Você enfrentou alguns medos, mas você chegou aqui. E eu posso te dizer com todas as letras, que há uma garra aí dentro de você. Há uma garra aí dentro de você. E sabe de onde vem essa garra? Do Espírito de Deus sobre a tua vida. Você é um milagre. Quantos se identificam? Você não precisa levantar as mãos. Entre alguns medos que você já viveu, alguns você também teve que enfrentar durante a tua adolescência, a tua juventude. Passou a infância enfrentando alguns medos. E quem sabe você hoje aqui, você é um adolescente, um jovem que me ouve. Quantos adolescentes eu tenho aqui? Eu tenho alguns que eu estou vendo o rostinho, ó. Amém. Tem alguns jovens também, amém, pastor, é isso aí, nós somos. Quem sabe você enfrenta hoje alguns medos. E entre alguns medos que eu poderia citar aqui, que nós muitas vezes enfrentamos, é o pensamento, e infelizmente a realidade, o medo dos pais se separarem. Um adolescente, um jovem, uma criança que tem um medo de viver isso, duas pessoas que ama distante. Como é isso? Como vai ser isso para mim? Viver a separação de duas pessoas que eu amo. Como vai ser isso, um distante do outro? Quem sabe você viveu esse contexto na sua história. Quem sabe você viveu outro contexto, um contexto de rejeição e abandono. Pastora, eu tive que enfrentar isso, eu tive que viver com estranhos. Eu tive que viver com pessoas que eu não conhecia, porque eu vivia a rejeição e o abandono dos pais. Eu sei que você está aqui nessa noite. E nessa noite Deus está dizendo para você que você já enfrentou alguns medos. E se você ainda tem passado por algumas situações, você vai vencer em nome de Jesus. Porque antes, a Bíblia vai nos dizer que antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu. Ele é o teu pai. A Bíblia diz que Ele é até o teu marido. Mulheres que estão aqui, que enfrentaram alguns medos, como que eu vou viver sozinha? Como que eu vou passar por esse momento com o filho sozinha? E o Senhor tem a resposta. Na sua palavra Ele diz que Ele é o teu marido. Falando um pouquinho de família, eu estou dando alguns exemplos aqui para você, que talvez você se identifique. Falando de família, quem aqui já ouviu aquela frase famosa? Quantos filhos você quer ter? Gente, eu acho que todo mundo aqui, quando era mais novo, viveu essa pergunta entre os amigos, né, na infância. Quantos filhos você quer ter? Quantos filhos você quer ter? Hoje eu não sei como é mais. Mas isso era famoso entre nós, as amigas. E a gente já sabia, eu quero ter 2. Eu quero ter um casal. Isso era até legal, porque era uma motivação que a gente tinha para viver em família.
Mas se tratando de família, quem sabe você teve que enfrentar alguns medos. Você teve e passou por alguns medos ou tem passado por eles. Será que eu vou poder amparar, cuidar e suprir a minha família? Quem é você no contexto família? Você é alguém corajoso, ousado, alguém que já sabia do propósito do Senhor na sua vida, ou alguém que, assim como eu, tem vivido uma nova história em Cristo Jesus em família? A minha casa foi uma casa que veio a conhecer a Cristo depois que nós íamos embora para Curitiba. Até então, quando nós morávamos em Londrina, nós não tínhamos conhecimento nenhum de Jesus. E esse foi um dos acontecimentos mais importantes na nossa vida, aqui em Curitiba, entre tantos eles, que eu poderia fazer um livro. Desde os meus 9 anos de idade, quando eu cheguei aqui. Mas foram medos que eu enfrentei. Estou dando alguns exemplos para você. Algumas escolhas. E assim como eu perguntei, quem sabe você já se questionou como homem de família? Eu serei capaz de cuidar da minha casa? Eu serei capaz de cuidar dos meus filhos, da minha esposa, da minha família? São medos que nós precisamos enfrentar. E posso te falar quanto aos filhos? Diz, pode. Quanto aos filhos, eu quero dizer para você, faça a tua parte. Ensine sobre Deus. A Bíblia diz, ensina o caminho que eles devem andar. Ensine, seja o maior ensino sobre a vida dos teus filhos. Faça o teu melhor, mas entregue-os ao Senhor. Porque Ele nos deu para sermos os mordomos fiéis, administrar, cuidar dos nossos filhos, ensinar o caminho, mas é Ele o dono dos nossos filhos. É Ele, de direito é Ele que cuida, Ele é o Pai. E quem sabe você também viveu algumas situações profissionalmente falando, financeiramente falando. Quem sabe você já se perguntou sobre profissão, sobre esta área na sua vida. Irmãos, nós já tivemos sentados, eu e o pastor Emerson, conversando com pessoas que precisaram romper com medos, que era profissional, estudou, fez faculdade, se formou, mas travou na vida e não conseguiu entrar em áreas que ele teria autoridade para trabalhar naquela área. Quem sabe seria uma bênção, mas parou. E aqui nessa noite eu quero dizer para você que já enfrentou dificuldades, situações de medo como essa. O que você quer ser quando crescer? Todo mundo sonha, todo mundo pensa, todo mundo almeja, planeja, mas e aí? Como tem sido hoje a sua realização profissional? Como tem sido hoje pensar que você sonhou um dia em ser um médico, um engenheiro? Amém, se você estiver vivendo o propósito de Deus sem ser esses profissionais que você sonhou. Mas uma coisa é fato, não deixe que o medo te paralise, te pare. Não deixe que o medo faça isso de você. Pastora, mas eu já estou numa idade avançada. Não importa, irmão. Mulheres que estão aqui, faça a tua carteira de motorista, rompa com esse medo. Eu rompi com alguns medos na minha vida até aqui, daqui para frente eu estou rompendo com muitos outros. Sabe?
Quando eu fui para a autoescola, eu fui com a cara e a coragem. Sabe por quê? Na minha família, eu não tenho mulheres que tiraram a carteira de motorista. E sabe o que é isso? Às vezes a gente convive nesse contexto e a gente vai repetindo as mesmas coisas. É ou não é? Será que eu estou falando algo estranho? A gente vai repetindo. Mas eu disse não. Eu vou fazer. E eu fiz. E para a glória de Deus, já renovei. E estou aí, irmão. Nunca tive um acidente. Glória a Deus. Aleluia. Não fiz o poste de... Não fiz de borracha, isso. Irmão, mas são medos que nós precisamos romper. Medos. E nessa noite, o Senhor, é necessário que nós venhamos identificar esses medos, para que você também entenda que você precisa enfrentá-los. E talvez sejam traumas, talvez sejam doenças, talvez sejam dores que você já passou. Se eu fosse citar muitas delas aqui, nós faríamos uma lista bem grande. Algumas vezes você vai sentir, escute isso, tensão muscular, embrulho no estômago, respiração ofegante, coração palpitando, parece que vai parar no peito. Mas Jesus está dizendo: não temas, eu estou contigo. Você vai sentir essas coisas? Quem aqui já enfrentou medos e já sentiu sensações como essa? E quem sabe você vai se identificar ainda mais com alguns exemplos rápidos que eu quero dar para você aqui, na própria palavra de Deus. E eu já estou caminhando para o final. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o nosso manual. Ela é uma inspiração para nós, ela é vida. E sabe, quando você olha para a palavra de Deus, homens e mulheres, carne e osso como eu e você, enfrentaram medos. E eu vou citar alguns deles. Um dilúvio de águas no mundo todo. Um pai que entregou um único filho. Uma mãe que preparou um cesto e colocou o filho dentro. Um crime cometido e as suas consequências. Um homem enfrentou o medo do chamado de Deus e a missão grandiosa que lhe foi dada. A morte de quem você tanto ama. E a passagem também de pessoas que foram referência na sua vida. Uma separação necessária. Uma decisão a ser tomada. Um resultado não esperado. O medo de uma aprovação para chegar. Uma cidade inteira para reconstruir. Uma responsabilidade de assumir à espera de um milagre. Uma forte tempestade em alto mar. Você lembra? O afundar num grande mar. As fases da vida, a gente enfrenta esses medos. O vale da sombra da morte. Uma multidão para te apedrejar. Discípulos para formar. Religiosos para te questionar. Um Judas para trair. Uma agonia para transpirar. Um sinédrio para enfrentar. Um Pilatos para decidir. A morte para passar e o terceiro dia para chegar. Eu fui descrevendo e lembrando de momentos em que homens e mulheres como eu e você tiveram que passar
enfrentando medos. Enfrentando medos. E cada momento que eles enfrentavam, eles chegavam do outro lado. E quantos outros nós podemos dizer? Um mar para as águas separar. Uma multidão para alimentar. E você acha que diante de tudo isso, o maior exemplo de ousadia e coragem que nós podemos citar foram os momentos que o próprio Jesus teve que passar. Alguém que nasceu e já sabia do propósito de Deus. Alguém que quando chegou nos seus 30 anos, ele deve ter contado e dizia: faltam 3 anos para eu passar pela cruz. E daqui a pouco faltava algumas horas para um Judas trair. E naquele dia no Getsêmani, o suor que foi vertido em gotas de sangue, você acha que ele não teve que enfrentar os medos? Os piores medos. E nessa noite eu quero dizer para você: não se acovarde mais. Chega de deixar que o medo te pare. Deixe os medos. O barco que está você e o medo, quando Jesus chega, o medo tem que sair. Você lembra de Pedro? É dele que eu estou falando. Em um barco, onde ele disse: mestre, é você? Então, pede que eu vá até você. Irmãos, ali, o verdadeiro amor lançou fora todo medo na vida de Pedro. Porque para ele colocar o pé naquelas águas, foi com fé, foi com confiança, em que Jesus iria segurar nas suas mãos naquele dia. E quando ele começou a afundar, diante daquele mar gigante, o que não passou diante dele, o que não passou na sua mente? E eu quero ler um texto que o profeta Isaías profetiza sobre Jesus. E um texto que declara sobre essa autoridade, coragem, ousadia do Espírito do Senhor sobre Jesus. Que é o mesmo Espírito que está sobre nós, filhos e filhas. Eu creio que é esse mesmo Espírito do Senhor que nos faz vencer, que nos faz enfrentar os medos, amém? Vamos ler Isaías 61. Olha só, Isaías profetizou e ele disse assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Até aqui. Amém? Essa foi a proclamação do profeta Isaías quando ele profetizou acerca do Messias que viria, acerca de Jesus. E esse espírito de coragem e ousadia, irmãos, não só para viver as situações do dia a dia, não só para viver as circunstâncias que a vida vai lhe propor, mas ele fala também do propósito principal do Senhor sobre os filhos de Deus, que a ousadia
de fazer isso que você acabou de ler. Não é só de proclamar o evangelho, mas é de tocar em pessoas e pessoas serem curadas, cativos serem libertos. E sabe o que o homem está perdendo? Ele está perdendo essa autoridade, porque uma vez o Espírito do Senhor te ungiu para isso, Ele te capacitou para isso, Ele te trouxe aqui nessa reunião para dizer para você: o meu Espírito sobre a tua vida tem propósito. É para gerar frutos para o reino dos céus. É bom estar sentado ouvindo a palavra todos os domingos, todos os cultos, e sair daqui abastecido pela palavra de Deus. Mas, irmão, esse não é o propósito. Mas é para que rios de água viva flua do seu interior e toque em pessoas. Quando você estiver no mercado, quando você estiver na farmácia, quando você estiver na rua, quando você estiver diante de alguém, tem que acender uma luz na sua mente, tem que acender uma luz quando alguém falar que está doente para você, quando alguém abrir o coração para você e dizer: eu não estou bem, eu estou passando por um problema, e abrir para você. Essa é a porta de entrada de Deus, para que você apregoe o evangelho de Jesus e manifeste naquele lugar, porque Ele está contigo. Ele está contigo, quem vai fazer é Ele. E por que muitas vezes nós temos se intimidado? Porque muitas vezes você tem se acovardado diante das situações. E o medo muitas vezes tem paralisado os filhos de Deus. O medo muitas vezes tem segurado você em cativeiros que você não deveria estar. Quais são os medos que hoje você precisa começar e dizer: eu vou enfrentar e vencer em nome de Jesus? Você sabe, eu sei os medos que eu preciso enfrentar. E sabe quando você ora e diz: Senhor, eu quero vencer, eu não quero parar, eu não quero deixar, Senhor, que o medo atrapalhe a minha caminhada contigo. Quando você decide isso, você pode ter certeza que você vai começar a viver momentos diferentes na sua caminhada com o Senhor. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Sabe qual é a diferença entre corajosos e medrosos, valentes e tímidos? A diferença é que um dia eles decidiram enfrentar o medo. E com a presença de Deus, através do Espírito do Senhor, que está sobre mim e sobre ti, você vai vencer. Pastora, mas se eu tiver que viver momentos que eu não posso nem pensar, que eu temo, você vai passar. Porque a presença dEle vai te dar graça. E nada é maior do que Deus na sua vida, irmão. Entenda uma coisa. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar de fé. E tire as vírgulas. Tire os porquês. Tire os mais será. Tira isso. Tira isso. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Será que vai concretizar? Tira isso da sua vida. E hoje diga para você mesmo: eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu vou viver o que o Senhor tem para mim. E nessa noite, nesse ambiente de fé,
nesse ambiente do poder de Deus, eu quero declarar esse versículo mais uma vez, e que você guarde ele na tua mente, que durante essa semana você declare ele na tua casa, no teu trabalho, quando você estiver dentro do carro, vai orando esse versículo, porque Deus não me deu um espírito de covardia, não me deu um espírito de medo, mas Ele me deu um espírito de poder, Ele me deu um espírito de amor e moderação. Você vai começar a declarar isso na sua vida. Não é força, irmão, não é força do além, não é isso. É força do Senhor.